Olá, minha gente! Hoje eu vim falar para vocês sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu já conversei nos vídeos anteriores sobre alguns temas de projetos que eu considero interessantes, projetos que sejam mais voltados para o lado social, que eu entendo que é uma demanda grande, né, que o mundo vive hoje, que são os projetos que eu tenho mais afeição, que eu gosto mais de trabalhar, né, projetos que envolvam benefícios para a sociedade de uma forma geral. E, na verdade, isso não é só uma vontade minha, mas existe um alinhamento global em torno de alguns objetivos para a gente rumar para esse mundo sustentável aí que todo mundo quer ver. Então eu quis falar um pouquinho aqui para vocês sobre esses objetivos, porque eu acredito que se vocês pautarem os projetos de vocês com esses temas, a chance deles reverberarem no mercado é muito grande. Então, eu vou falar aqui desses objetivos e eu queria ver se vocês encaixam de alguma maneira os projetos de vocês com alguns desses temas. Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar, né, dessas ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17. Mas isso, na verdade, tem um apelidinho, né, que eles falam Agenda 2030. Porque esses objetivos, eles foram definidos lá em 2015 como uma pauta comum, uma agenda comum da humanidade, né? Para a gente ter algumas metas. Então esses objetivos eles são divididos em metas para a gente chegar em 2030 com um mundo melhor. Então supostamente era essa data limite aí, 2030, ou enfim, vão renovar os objetivos quando chegar 2030, mas o interessante disso é que todo mundo rema para o mesmo lado, porque esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles são um pacto que foi assinado por diversas empresas, por setores públicos, setores privados, e inclusive a sociedade como um todo faz parte desse pacto. Então, a ideia é que as empresas, organizações, associações, não fiquem cada um abraçando uma causa, né? Isso eu acho importante para a gente ter um mundo melhor, aí o outro eu acho aquilo, cada um rema para um lado. Então, definiram essa agenda global 2030 com esses objetivos que são comuns à humanidade como um todo. E todos caminham nessa mesma direção. Então é como se fosse um norte, é uma bússola para orientar qual é o esforço humanitário para a gente ter um mundo melhor. E o bacana é que é isso, muitas empresas assinaram de fato esse pacto, se comprometeram com essas metas. Então isso faz parte da política de muitas empresas hoje em dia. Então se você olhar, quando você vai prospectar algum cliente, você está pensando em alguma empresa que pode ser parceira do seu projeto, se você entrar no site e pesquisar um pouco por essa empresa, você vai ver que ela abraça algum ou alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso tem acontecido cada vez mais. As ODS serem pauta das conversas das empresas, das instituições, das associações, dos grupos de trabalho. Então, cada vez mais se fala sobre esses objetivos porque é a única agenda comum para a gente seguir. Então é muito importante você estar ligado nesses objetivos e você entender quais os objetivos que as empresas, né, estão abraçando, porque você cria instantaneamente um diálogo com essa empresa. Você está falando de um tema que para ela é interessante, para ela é relevante, aquele diretor, aquele gerente de marketing está ali pensando naquelas ODS, naquelas metas que ele tem que cumprir. Então se o seu projeto traz de alguma maneira um benefício, um caminhamento em direção a essas metas que ele tem que seguir, já é um ponto positivo, já é uma interlocução que você encontra fácil com esse cara, porque você vai falar de algo que ele tá entendendo, você tá falando a mesma língua, você tá falando de algo que tá ali na mesa dele, que ele precisa endereçar. Então é legal a gente ter em mente esses objetivos de desenvolvimento sustentável na hora de negociar o projeto, de falar sobre o seu projeto de patrocínio com um possível prospect. E esses objetivos foram criados, mas qual que é a solução mágica pra gente chegar nesses objetivos e realizar esses objetivos? Qual é a grande aposta global? A aposta, minha gente, é a criatividade. Como é que a gente vai atingir esses objetivos? Com criatividade. Então, só para dar um exemplo aqui dos objetivos, então tem erradicação da pobreza, tem fome zero, tem saneamento básico, tem energia limpa, que são todos os objetivos, né, divididinhos em metas que a gente tem que atingir. Então, a gente não consegue ter resultados diferentes fazendo sempre igual, né? Se eu faço uma coisa sempre do mesmo jeito, eu não consigo ter um resultado diferente. A não ser que eu mude a forma de fazer. Porque é uma loucura a gente querer ter um resultado diferente fazendo algo sempre igual. Então, qual que é a aposta do mundo? Economia criativa. A economia criativa vai conseguir fazer a gente chegar nesses objetivos de desenvolvimento sustentável.
E por que eu falo de economia criativa? Essa é uma aposta, na verdade, de muitos governos, agora também pós-pandemia, como que a gente vai conseguir se levantar o mundo de uma maneira geral, né? Economicamente falando, que sistema que a gente vai conseguir implementar, como que a gente vai conseguir dar qualidade de vida para a população, reduzir desigualdade. Então, só fazer aqui um apanhado desses momentos aí, dos grandes saltos da humanidade, né? E a gente fala aí das revoluções industriais, só para chegar nesse ponto aqui, eu vou fazer esse parênteses. Eu vou falar sobre economia criativa num próximo vídeo, tá? Porque esse eu quero focar nas ODSs, mas eu vou fazer esse preâmbulo aqui só pra gente conectar as coisas e entender um pouquinho pra onde a gente pode caminhar. Porque afinal de contas, eu entendo que quem tá aqui assistindo esse vídeo, que quem tá aqui querendo promover algum patrocínio pro seu projeto, são essas pessoas que pensam criativamente, são as pessoas que estão pensando fora da caixinha e que têm ideias bacanas pra tirar do papel. Então vamos lá fazer esse retrospecto, né? A gente teve a primeira revolução industrial, que foi quando a humanidade deu esse primeiro grande salto, né? Que foram as máquinas a vapor, quando se descobriu o vapor. E aí a gente teve um salto imenso, né? Daquela sociedade mais rural para uma sociedade mais industrial. E o grande foco dessa época era a produção de tecidos. Então eram grandes máquinas produzindo tecidos. E o vapor, o ferro, então se construiu as estradas de ferro e as locomotivas que trafegavam essa mercadoria por todos os cantos do mundo. Então começou aí essa grande industrialização da humanidade. Então essa foi a primeira grande revolução industrial, com foco nesse maquinário de indústria para produzir coisas para construção civil, produzir peças de roupa, produzir aqueles índices, aqueles produtos básicos que a humanidade demanda, né? Agora isso conseguia ser produzido em larga escala. Então essa foi a primeira revolução. A segunda revolução industrial foi aquela que trouxe essas máquinas para dentro de casa. A industrialização avançou e conseguiu produzir máquinas que funcionavam dentro da nossa casa. Então aí veio os automóveis, veio televisão, veio rádio, veio geladeira. Imagina, naquela época você não conseguia conservar a comida, né, gelada. Então aí veio a energia elétrica. Então essa segunda revolução industrial, ela foi muito importante para acelerar esse crescimento populacional, esses confortos, né, e essas facilidades de ter os bens dentro da nossa casa. Aí no pós-guerra, imagina, aí veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e todo o pensamento científico, todo o investimento em pesquisas era voltado para vencer a guerra. Então, se desenvolveram inúmeras tecnologias durante as guerras que no pós-guerra tinham que ser aplicadas em algum lugar. Então, nessa época que teve um shift, né? No pós-guerra, a gente vê que quem assumiu posição de destaque na indústria foi a robótica, a genética, a própria informática, as telecomunicações, que isso foi muito fomentado, né? Como tecnologias de guerra. Inclusive, depois disso, né, no decorrer disso, veio a internet, que foi essa história das telecomunicações que os exércitos desenvolveram e até culminar com a internet. Então, foram tecnologias advindas desse pós-guerra, mas que também fizeram a gente dar um salto em qualidade de vida, em evolução, né? Aí a gente teve, em 2016... começou a se falar da quarta revolução industrial, que é uma coisa que está sendo muito falada agora. O que seria essa quarta revolução industrial, né? Então, dizem que a quarta revolução industrial é justamente quando todas essas tecnologias são aplicadas na indústria para fazer com que a indústria melhore, produza mais, seja robotizada, seja automatizada, use inteligência artificial. Então, todas essas questões de nanorobótica, essas questões mais modernas de internet das coisas, está relacionado com essa quarta revolução industrial. Agora que vem uma coisa curiosa, em 2020, é uma coisa bem nova, né? No Japão começou-se a falar da quinta revolução industrial. Ou seja, a gente nem vivenciou exatamente a quarta revolução, né? A gente não tem robôs trabalhando aqui dentro de casa ainda, que é o que prega nessa quarta revolução. Mas já está se falando dessa quinta revolução industrial. E o que seria essa quinta revolução industrial, né? Nesse conceito aí japonês? É você usar toda essa tecnologia, essa inteligência artificial, a nanotecnologia, a robótica, não voltada para aumento de produção, porque até então, todas essas revoluções, o objetivo delas era fomentar a indústria. Produzir mais, produzir melhor, produzir mais barato. Então, tudo isso era voltado para produzir. Porque, né, a gente vive nesse mercado de consumo.
Só que essa quinta revolução industrial, o Japão já está falando que é uma revolução que o ser humano é o foco. Então todas essas tecnologias que foram inventadas, desenvolvidas e aprimoradas para serem usadas na indústria, elas vão ser agora usadas para o bem do ser humano. Então elas vão ser voltadas para trazer maior bem-estar, conforto, segurança e qualidade de vida para o ser humano. Ou seja, não é mais a indústria no foco, e sim o ser humano. Por isso, eu acho até que essa revolução não deveria ser chamada de quinta revolução industrial. A gente poderia chamar ela de primeira revolução criativa. Então, é a partir desse princípio aqui que eu quero conversar com vocês. Então, fazendo esse preâmbulo aqui, né, da nossa primeira revolução criativa, que a gente está vivendo agora, nesse momento, estamos juntos aqui, rumando para ela. Eu quero colocar o que são as ODS à luz desse contexto, e porque são objetivos importantes para a gente ter em comum e ir atrás em conjunto, né? Fortalecendo. Então, aqui, só para falar um pouquinho de como surgiram, né, essas ODS. Então, foi um processo liderado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, né, que determinou esse manual dos 17 objetivos. Então, esse processo para criar esse manual foi liderado pela ONU e envolveu 193 estados, membros, e a sociedade civil global. Então, é assim que está determinado. Quer queira, quer não, você faz parte da sociedade civil global, você está incluso nessas metas de objetivo, nessas metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, essa resolução é um amplo acordo intergovernamental que funciona como a agenda de desenvolvimento pós-2015, que foi em 2015 que isso aconteceu. Os ODS baseiam-se nos princípios acordados numa resolução intitulada O Futuro que Queremos, que foi um documento produzido. Então esse O Futuro que Queremos foi um documento produzido durante a conferência Rio+20. Vocês lembram dessa conferência Rio+20 que teve aqui no Brasil? Foi em 2012, se eu não me engano, 2013. Então fez-se essa conferência, chegou-se a uma resolução, eles escreveram determinados itens, né, pautando o futuro que queremos, e a partir desse documento do futuro que queremos, se desenvolveu então quais são os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para chegar nesse futuro que queremos, e dentro de cada objetivo tem lá as metas de cada um, para bem detalhadinho, né, como a gente vai fazer para chegar nesses objetivos. Então essa é a origem aí desse documento.